Deus para a sua vida, né, amados? Uma semana de vitória, estamos começando a semana honrando a Deus e Ele vai responder com milagre, Ele vai responder essa nossa semeadura com cura, com prosperidade, com surpresas agradáveis, com vitória, com restauração. Você que trouxe sua Bíblia, por gentileza, abre em Jeremias capítulo 1, versículo 12. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Nós vamos com uma breve palavra, vamos orar e Deus vai nos fortalecer bastante, porque a palavra de Deus é Espírito e Deus usa a palavra, né? O Espírito usa a palavra como uma espada, penetra e restaura e ajuda as leituras, pensamentos e melhora nós de uma maneira muito grande. Jeremias 1,12, sairemos aqui bem diferentes, bem melhores do que nós entramos, né? Diz assim, Jeremias 1,12, encontraram, queridos? Livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 12, diz assim: Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Sente por gentileza, irmãos. Então, a palavra de Deus, ela foi escrita por homens comuns. Vários escritores escreveram, desde boiadeiros até reis, e Amós era um boiadeiro, Davi era um rei. São vários escritores, nunca se contradizem. Começa ali em Gênesis, termina em Apocalipse, e foi escrito, inspirado por Deus. Homens que não falaram segundo a sua opinião, a sua mente, mas homens que foram inspirados pelo Espírito Santo e que escreveram isso aqui. Então, quando eles estavam escrevendo, se alguma coisa que eles iam escrever não estava de acordo com a mente de Deus, Deus não permitia. A escritura que ficou preservada não é a escritura de homens, mas a escritura é a palavra de Deus. O inimigo, ele não precisa fazer nós acreditar em mentira. Se ele colocar em nós dúvida, na verdade, já fez um trabalho bem bom. Por quê? Porque se eu duvidar que as escrituras são para mim o meu alimento e a palavra de Deus, eu não terei força nem ânimo para retirar dela o ânimo quando eu precisar. Mas será que isso vale para mim? Lembre-se que na viração do dia, a serpente veio lá em Gênesis 3:1 e disse assim: é assim que Deus falou, ou seja, colocando suspeitas, tentando colocar suspeita no que Deus havia dito. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é um instrumento de Deus para nos fortalecer no momento de crise. Ali está a promessa, ali está o alimento, ali está a força, ali está a graça. Então, essa é a espada do Espírito. Então, Deus não só inspirou os homens para escrever a Bíblia, como Ele preservou a Bíblia ao decorrer dos séculos. Muitas vezes, alguns tentaram adulterar e alterar os livros, acrescentar ou tirar alguma coisa, e Deus supervisionava isso. Porque se Ele não fizesse, ninguém poderia fazer. Essa Bíblia que chegou até nós, veio e chegou porque Deus a protegeu ao decorrer dos séculos, porque houve séculos em que quiseram queimar toda a Bíblia, não conseguiram, houve séculos que tentaram mudá-la, entende? E aqui Deus diz, eu velo, eu cuido, eu vigio pela minha palavra, para ela se cumprir. Então há na parte de Deus uma força para inspirar os homens para escrever e uma força para preservar, para que outros não adulterem, não alterem, não mudem, não acrescentem. Se Deus não fizesse isso, não teríamos a palavra de Deus hoje, porque o inimigo sabe do poder que a palavra de Deus tem, né? Diz lá em João 17:17, a tua palavra, Senhor, é a verdade. Então, a verdade, ela está na palavra de Deus, porque o homem caído, diz o Salmo 58:3, que o homem caído, desde a queda, Salmo 58:3, ele mente. A Bíblia diz, amados, mesmo se ele querer, ele acredita na mentira, ele acredita na doença, ele acredita na dívida, ele acredita na força do pecado, de que ele é fraco, de que ele é burro, de que ele é incapaz. Isso é mentira, porque a verdade, a Bíblia diz que você é capaz, que você é ungido, que você é perdoado, que você tem a unção de Deus para prosperar, para sarar, porque Jeová faz na tua vida, entende? Então, há uma guerra onde desde a queda existem os efeitos da queda, que são as maldições, e a palavra de Deus, que é luz, para mudar a situação, ela nos alimenta e depois nós a semeamos profeticamente. O que nós vemos então, que a palavra de Deus é a verdade. Quando Paulo estava pregando, lá em Atos capítulo 13, pregando, e o procônsul Sérgio estava todo interessado, estava interessado na palavra,
e estava animado, gostando da palavra, e veio um falso profeta e disse: não escute o que o Paulo está falando, não, isso aí não vale, isso aí, e tentando dissuadir, impedir o procônsul de crer e ser salvo. Então, aonde a palavra é pregada, sempre haverá um combate. Às vezes esse combate é na própria mente da pessoa, gerando medo, dúvida, mas será que isso vai acontecer? Mas é difícil, mas eu não mereço. É uma batalha ali onde a palavra está sendo lançada, há um conflito, onde o inimigo tenta fazer nós duvidar que Deus vai fazer, o que nós merecemos, ou usando pessoas, situações para tentar desacreditar a palavra de Deus. Mas aí, Deus, pelo seu Espírito Santo, nos mantém acreditando. Porque nós precisamos ver, amados, que a Bíblia, ela não é a palavra de Paulo, um homem meramente humano, assim, humano, cheio de defeitos, cujos defeitos e imperfeições aparecem na Bíblia. Não é isso. É importante fazer essa pergunta: pastor, será que a humanidade de Paulo não afetou a imperfeição dessas revelações? E essas cartas não foram, de certa maneira, mescladas pela humanidade da opinião de Paulo? Me lembro que há 20 anos atrás, bem novo convertido, indo para a igreja, para uma vigília, e uma irmã falou assim: mas Paulo é muito machista. Ela disse, ela foi indo assim para a vigília, ele escreve na carta de uma maneira tão machista. E ali naquela vigília havia irmãos de várias igrejas que estavam se reunindo naquela vigília, e uma pessoa que não estava conosco, não ouviu o que essa mulher foi tomada por profecia e disse: eis que digo, não a palavra de Paulo, mas é a minha palavra. Tremendo isso, né, amado? Deus defendendo a sua palavra. Porque se nós tomarmos a palavra de Deus como algo meramente humano, ficaremos com suspeitas. Mas é a carta de Paulo a Timóteo. Mas é a carta de Hebreus, eu não sou judeu. Mas é a carta de Paulo a Tito, eu não sou Tito. A carta de João a Gaio, mas eu não sou Gaio. E aí nós começamos a abrir mão e começamos a pensar como as pessoas pensam. Você sabe como uma pessoa islâmica pensa? Que a Bíblia contém, mas que o Islã é a palavra de Deus. Ou seja, aqui existe alguma coisa de Deus. Não é verdade. Aqui é a palavra de Deus. Nós não podemos jamais tirar nenhuma vírgula e dizer: não, isso não vale. Não, isso aqui é a opinião de Paulo. Nós não podemos, nós temos que amar essa Bíblia e ver nela a perfeição de Deus. Amém? Então, a pergunta fica: será que Paulo escreveu sendo humano e as suas imperfeições vieram junto com as Escrituras? Não, é um Deus perfeito usando Paulo cheio do Espírito Santo. Um Deus perfeito usando Paulo cheio do Espírito Santo, amém? Cheio do Espírito, trazendo uma escritura perfeita. Amados, nós precisamos ver a Bíblia e Jesus como uma coisa só, perfeita, pura e verdadeira, onde nós tomamos isso por certo. Porque às vezes a promessa de Deus que vai te livrar está no versículo que o irmão despreza ou a irmã despreza. É isso aí. Mas aquela resposta vai ser a tua força naquele momento de angústia que vai te levantar, é aquele versículo. Às vezes aquele versículo que ninguém dá nada foi o versículo que Deus usou para mexer no teu coração. Me lembro uma vez que eu estava angustiado, no início da minha conversão, era cheio de, assim, esquisitice, né? Aí eu peguei e falei: Deus, disseram que o seu nome não é Jeová, porque não cabe Jeová na tetragrama. E aquilo me deu um nó na cabeça. Falei: meu Deus, e agora se o Senhor não é Jeová, então essas Bíblias são tudo falsas. E eu estava com uma tradução da Bíblia, eu abri a Bíblia, porque tu a quem pertence o nome Jeová. Deus foi tão misericordioso comigo que disse: filho, fica tranquilo. Você vê? Então Deus nos consola, nos conforta, nos anima, nos alimenta. Não podemos desprezar isso. Não podemos agora ter um olho crítico. Não, sabe como que é? Não, a palavra de Deus eu a honro e a vejo como o próprio Cristo. E o que está sendo escrito aqui não é tinta preta no papel branco, é Espírito e vida. Amém, amados? Vamos pensar assim:
Porque veja bem, nós podemos ver aqui em Filipenses 4, versículo 9, olha o que Paulo está dizendo, Filipenses 4, 9. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e viste em mim. Veja o que Paulo está falando. Ele está mostrando um padrão. Filipenses 4, 9. O que você aprendeu, o que você ouviu, e o que você viu, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Ele está dizendo, olha, o que você tem visto nas minhas pregações, no meu comportamento, não é Paulo que estava falando, mas é o Espírito revelando para vocês um padrão de sucesso. Veja, se você quiser, o Deus da paz será com você. Ele fala isso também, amados, ali em 1 Coríntios, né? Ele também fala aqui em Filipenses 3,17, quiser ver aqui, Filipenses 3,17. Sede, pois, meus imitadores, irmãos, tendo cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Olha o que Paulo está dizendo. Faça igualzinho eu estou fazendo, porque eu estou na unção e direção do Espírito Santo, e o que eu estou falando é a Escritura revelada através do meu comportamento. Em 1 Coríntios 11, diz assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que forte isso, né? Paulo está dizendo assim, a unção de Deus é tão forte, que o que eu escrevo e o que eu vivo, não é algo humano. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, Paulo estava mostrando que ele era um homem comum, como eu e você, mas cheio do Espírito Santo, e o que ele estava fazendo era uma obra de Deus. Amém, irmãos? Que nós possamos, todos nós aqui, chegar nisso cada vez mais pela graça, a esse nível, onde as pessoas, olhando o seu comportamento, as suas palavras, as suas atitudes, possam comparar com as Escrituras e dizer, bate, é assim mesmo. Olha, ele está fazendo igualzinho como está na Bíblia. Olha como ela fala, olha como ele trata os negócios, a vida, bate com a Bíblia. Ou seja, onde a nossa vida seja toda inspirada, pautada e alinhada com a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Quando aquilo que nós pregamos, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós falamos, cada vez mais vai se tornando a Bíblia demonstrada. Amém? 1 Timóteo 4,16, Paulo dizia, Timóteo, se você meditar nessa palavra, você vai ser salvo e aqueles que te escutam também. Não quer dizer que Timóteo iria salvar as pessoas, mas queria ter sabedoria, caráter e exemplo, para que as pessoas que o escutassem não fossem enganados, porque ele estava vivendo a palavra e demonstrando a palavra. Que nós possamos chegar nisso, amém, irmãos? Olha o que diz aqui em 2 Pedro. 2 Pedro, irmãos. Sabe que Paulo, ele colocou o dedo na cara de Pedro. Pedro é um pilar da igreja, né? Um dos principais da igreja. E quando Pedro vacilou, Paulo colocou o dedo na cara. Você está errado, Pedro. Veja, a Bíblia diz assim que quando uma pessoa está errada, ela está errada. Não importa que cargo ela tem. Se ela está errada, ela está errada. Certo? E veja, depois Pedro ficou magoado e ressentido. Por que foi dito isso? 2 Pedro, capítulo 1. Pedro, capítulo 1, queridos, versículo 20 e 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, mas porque a profecia nunca foi produzida pela vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, nenhuma Escritura que foi preservada, não os apócrifos, mas essa que foi preservada, nenhuma delas foi escrita pela mente humana, vontade humana, mas elas foram escritas inspiradas pelo Espírito Santo, de forma que elas são escrituras de Deus, né? Nós devemos pensar assim. Veja, nós vemos aqui também em 2 Pedro 3,16, 2 Pedro 3,16, aonde Pedro chama as cartas de Paulo de Escritura. Pedro chama as cartas de Paulo como escrituras de Deus. Ele usa as cartas de Paulo, a opinião de Paulo, a mente de Paulo, não, escritura inspirada de Deus. Você vê como Pedro escreveu? Veja lá, 2 Pedro 3,16. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras. Por que as outras escrituras? Porque a carta de Paulo era considerada como escritura sagrada, inspirada por Deus. Pedro não dizia, as cartinhas de Paulo, a opinião de Paulo, dizia, olha, as escrituras que foram ditas por Deus através da vida do Paulo. Amém, queridos? 1 Coríntios 2,13.
Portanto, amados, ame a Bíblia, não deixe que ninguém coloque suspeitas, amados. Não deixe que ninguém seja como Elimas, que diz: olha, isso aí não vale mais. Cura divina, quando o último apóstolo morreu, acabou. Porque foi o dom com ele, onde é que tem isso na Escritura? E tem faculdades teológicas que ensinam isso. E quando o último apóstolo morreu, estava aquela cruzada assim, e Deus curando, libertando, e de repente o irmão pôs a mão assim, não aconteceu mais cura. O outro pôs a mão e pôs mais cura. Aí ele falou: eu sei, o último apóstolo João morreu na de Patmos, agora tem mais cura. Que absurdo, não é? As pessoas criaram doutrinas para provar que a Bíblia não é verdade. Brigar e discutir para dizer: não, isso não. Como nós vamos brigar? Contender com Deus e ensinar? A Bíblia é verdade. Todo homem seja falso, e a Bíblia, eu não posso ir contra essa palavra, não posso torcer, não posso acrescentar, e também não posso dizer que a palavra de Deus não seja a palavra de Deus, porque ela é a palavra de Deus, e nós devemos a defender, honrar, como se dependesse do próprio Cristo. Se alguém dissesse para você assim: Cristo não é o Senhor, para você não, mas para mim é. Veja, você deveria ser certo, tá bom, como diz, você pode dizer assim que Jesus é um dos caminhos que não ofende ninguém, porque o hinduísmo vai falar isso, o budismo, não há problema, você não vai ter problema. Se disser Jesus é um dos caminhos, todos os caminhos levam a Deus, mas se você disser assim: não, Jesus, eu sou o caminho e ninguém vai ao Pai senão por mim, aí você vai ter problema. Isso como? Jesus é o caminho só, você está querendo dizer que só você vai ser, aí você tem problema. Então, quando você diz que as Escrituras contêm a palavra de Deus e que não tem problema. Mas quando você fala assim: essa é a palavra de Deus única sobre a terra, aí você vai ter problema. Porque não pode, tem que ser morno, não pode ser quente. Mas nós cremos na Bíblia e ninguém poderá tirar isso de nós, não é mesmo? 1 Coríntios 2,13: as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com as espirituais. 1 Coríntios 14:37. 1 Coríntios 14:37. 1 Coríntios 14:37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que essas coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Que coisa linda isso. Paulo está dizendo: você é profeta? Se você é profeta, então você vai descobrir o seu Espírito. Se você é profeta, você tem o Espírito. E se o teu Espírito, você reconhece: o que eu escrevi foi Deus. Olha que coisa tremenda, Paulo diz. Se você é cheio do Espírito Santo, você vai descobrir que eu escrevi inspirado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai testificar para você que foi ele que me encheu e eu escrevi isso. Veja? Agora, se um profeta dizer: não, Paulo, você está enganado, então você não tem o Espírito Santo. Porque se você tivesse o Espírito Santo diria para você: esse é Paulo, o homem através do qual eu escrevi a Escritura. Veja? Não há dois Espíritos Santos. Não tem dois Espíritos Santos. Nunca o Espírito Santo vai brigar com o Espírito Santo, né? Porque diz que teve uma vigília, né? E o meu irmão falou assim: eis que te digo. Aí outro assim: cala a boca, minha serva. Assim, não é assim. Profeta contra profeta. Não é. Porque aonde há o Espírito, ali há uma testificação. Por exemplo, às vezes você nem sabe que a pessoa é cristã, mas você começa a conversar com ela e você sente assim, uma paz, uma graça, assim: você é cristão, você é pessoa. E ela não está com bottom, não está com adesivo, não está com camiseta, não está com Bíblia, mas o Espírito testifica, entende? Porque eu te digo uma coisa: aquele que for cheio do Espírito Santo, ele será por você. Porque o Espírito Santo nunca trabalhará contra o Espírito Santo. Você entende como é? Aquele que for cheio do Espírito Santo, ele irá amar você. Aquele que for cheio do Espírito Santo, ele irá ajudar você quando estiver caído, que não vai ajudar você. Aquele que estiver cheio do Espírito Santo, ele vai orar, jejuar. Por exemplo, que vê como o amor não compete, mas o amor ajuda. Vou dar um exemplo. A Célia chega assim e diz assim: Priscila, os meus filhos me amam. A Priscila, que torce pela Célia, vai dizer assim: é verdade, mãe, e eu te amo também, e coloca o meu amor junto com essa tua consciência de ser amado como algo certo e algo que eu concordo, e eu fico feliz que você é amada. Veja, esse é o amor. Ele torce pelo outro e ajuda o outro a ser fortalecido, tá vendo? Agora, uma pessoa que não ama, as pessoas me amam, vai amar ela, mas não você, porque eu vou competir e você não pode ser amado, porque se você é amado, eu não sou amado. Isso é um espírito.
O Espírito de Deus ele não compete, ele fica feliz com a tua vitória. Porque a tua vitória, a minha vitória, é a vitória do reino. Porque quem tem que ser engrandecido é Jesus. E Jesus trabalha junto com o povo para que ele seja glorificado. E todo aquele que não ajunta, espalha. E aquele que não coopera, por exemplo, tem um jejum. Ah, não vou participar. Ah, não vou ter o obediência também? Ah, não, você está sendo. Ah, eu também não vou evangelizar. O que você está fazendo? Você está impedindo que o reino cresça através da sua vida. Você não está se ajuntando para que aconteça. Porque se Deus colocar cada um de nós ali, a sua presença faz? Porque Deus colocou você ali, porque Ele conta com você. Quando Ele dá um talento, Ele faz aquilo para que o reino lucre. Ou seja, tem que haver um lucro através da vida de cada um de nós. Vamos dar um exemplo, que nós vamos ficar aqui por um tempo, sério. De repente, Deus pega e dá uma igreja e você vai... Mas enquanto você está aqui, Deus é Deus organizado. Onde que Ele vai te usar? Aqui. E depois, claro que Ele te usa fora. Quando você for na outra igreja, Ele usa também. Quando você for visitar uma casa, Ele usa. Certo? Não há ponto aqui. Vai ficar em casa vendo novela, não é problema em outra igreja, não é problema em visitar, entendeu? Mas quando há uma reunião onde precisa de intercessão, onde precisa de presença, estamos ali ajudando. Por quê? Porque não estamos fazendo aquilo para uma placa ou para um pastor. Nós estamos fazendo aquilo para Cristo. Nós temos que ver a igreja como Cristo. Veja. Aquele homem que olhou e olhou para Cristo. Você é filho de Deus, desce da cruz. Quem olhou e viu e desbochou, o que recebeu? Não recebeu nada. Mas o outro olhou e Jesus estava todo machucado, com o coroa de espinho, e falou assim: lembra de mim quando entrares no teu reino. O que ele viu? Ele viu um rei. Ele olhou para a cruz e viu um rei. E o que ele recebeu? Um reino. Veja, aquilo que você vê determina o que você recebe. Se você vê a igreja local como uma igrejola no barraco, é a igreja do pastor Carlinhos, você não recebe nada. Mas se você vê o corpo de Cristo, então você recebe. Veja, aí é que está aquele que deu o tesouro de errado. Eu não vou lá para a reunião lá para ouvir a Rosana cantar. Não. Vamos dar um exemplo, você está cantando. Eu estou olhando assim, por exemplo. Eu não estou dando o meu louvor, não está aí. Deus está aí o que eu acho da louvor da Rosana. Porque o louvor da Rosana não é para mim, é para Deus. Agora, quando eu estou louvando, se eu não estou louvando e julgando ela, eu estou vendo dois pontos. Primeiro, eu estou julgando ela, que a Bíblia diz: não julgueis. E não estou adorando a Deus, estou dando o meu louvor, que estou roubando a Deus. Então, eu devia estar intercedendo por ela, dizendo assim: usa ela, e adorando a Deus, porque Deus me chamou para adorá-lo. Aí eu digo: não, mas a Célia foi lá e fez a mesa. E quando eu estou julgando a Célia fazer a mesa, eu não estou ajudando ela a fazer a mesa. Você está entendendo que esse não é o Espírito de Deus? O Espírito de Deus não vai julgar você, ele vai ajudar você com Jesus e livres. Então, se o louvor estiver meio ardido, não tem problema, eu vou adorar a Deus, porque eu estou esperando o meu louvor, que arda, mas é um sacrifício que eu aguento. Eu aguento porque Cristo sofreu mais por mim. E Ele está esperando o meu louvor. E às vezes, o que acontece muitas vezes, eu não louvo, eu não dou a glória para Deus. Claro que nenhum de nós faz isso aqui, graças a Deus, porque só temos pessoas espirituais, mas a pregação vai para a internet. Muitas vezes eu não ouço a mensagem, não intercedo pela mensagem, no jejum, na madrugada, não oro pela mensagem, e o pregador está pregando, e eu estou me defendendo e dizendo: está me atacando, está falando para mim. Mas não é o Espírito Santo que está falando? Mas não é o Espírito Santo que está dando aquela palavra? Entende como é? Então nós devemos estar o quê? Cooperando, porque tudo que você fizer um desses pequeninos, diz o Senhor, a minha fizeste. Por exemplo, o culto fica mais ungido ou menos ungido, dependendo da maneira como eu cultuo. Às vezes, o teu glória a Deus ali, a tua intercessão, o teu levantar de mãos, faz com que flua um culto que não ia fluir. A tua cota de unção, a tua participação, você estar ali, você estar naquele momento, vai fazer com que o culto seja mais ou menos ungido. Há pessoas que chegam no culto, nenhum de nós, graças a Deus, mas que parece uma pedra, ele sempre gera o culto. Aí ele fica ali com aquele olhar assim: como? Isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo jamais fará isso. O Espírito Santo, ele vai mandar: usa lá, meu Pai. O povo está doente, Pai. Usa ele, Pai. Se eu não estou ajudando, eu não estou com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele vai ajudar. Você entende como que é? Está errado, eu não preciso concordar com ele. Vamos dizer que eu tenho uma falha. O Sérgio não tem que concordar com a minha falha. Ele pode até chegar bem ao caminho.
Ele não tem que concordar com a minha falha, mas ele tem que me amar. Ele tem que me perdoar, me ajudar e falar comigo com amor e tentar me ajudar. Nunca ele vai ir contra mim, me criticar, me ofender, falar mal de mim, jamais. Isso não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus jamais faz isso, né? Você pode ver, amados, uma coisa boa é quando você for atacado, não se defenda. E não use a mesma moeda, não saia denigrindo e falando mal dos outros. Porque se você fala mal de quem fala mal de você, você é igual. Por exemplo, alguém vem e fala mal de mim. Aí eu vou lá na internet e falo, esse não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus ele ama, perdoa, ora e jejua na madrugada por aquela pessoa. Esse é o Espírito de Deus, entende? Nós temos que usar as armas do Espírito Santo. Amém, amados? Nós vamos orar que não temos mais tempo. Então, queridos, as Escrituras de Deus, elas são, para você, a verdade. Para alguns é lenda, é fábula. Para outros a Escritura, o papel aceita tudo. Ideia de homens, opiniões de homens, coisa ultrapassada, relativo, pastor. Algumas coisas valem, mas para nós toda Escritura divinamente inspirada, toda Escritura é a palavra de Deus, ela é atual, ela é escrita. Claro que Paulo escreveu para Timóteo, mas todos que tiverem a fé de Timóteo nessa era, a palavra que Paulo falou para Timóteo, Deus fala para mim e para você aqui agora, você entende? Se você tiver a mesma fé e estiver passando pela mesma aflição que Timóteo passou, aquela palavra que Paulo falou para Timóteo vale para você e se aplica a você. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é eterna, ela não fica velha, não fica antiga, ela não fica ultrapassada. A palavra de Deus, ela vale para qualquer pessoa que tomar, crer e receber, ela vai germinar. Amém? Vamos se colocar de pé, por gentileza.